nessa videoaula, eu vou mostrar então como é possível determinar a capacitância de um capacitor considerando alguns elementos do capacitor. E vamos iniciar com o capacitor de placas paralelas. No capacitor de placas paralelas, temos uma carga positiva, uma carga negativa. Você tem essa placa cuja área é dada por A, essa placa também tem área A, e as placas estão separadas por uma distância D. Existe um campo elétrico entre as placas, e existe também uma diferença de potencial entre as placas. Para calcularmos a capacitância de um capacitor, experimentalmente, se você sabe qual é a carga e qual é a diferença de potencial, você já tem a capacitância de um capacitor. Vamos determinar a capacitância de um capacitor considerando então a geometria do capacitor e o meio existente entre as placas. Nessa situação, nessa e nas próximas, nós vamos considerar que o meio aqui é o ar, para ou vá. Então, vamos avançar um pouco. Entre as duas placas, uma placa está positiva, a outra placa é negativa, existe um campo elétrico perpendicular à superfície, campo elétrico uniforme. E vamos utilizar a lei de Gauss. A lei de Gauss ela será utilizada nessas deduções e também a equação potencial final menos potencial inicial igual menos integral de E dr, conforme vimos na videoaula sobre potencial elétrico. Então, o que faremos nessa situação? Nós vamos imaginar o seguinte, nós vamos imaginar aqui uma superfície gaussiana, embora esse desenho verde aqui aponte um pouquinho para fora, nós vamos imaginar uma superfície gaussiana exatamente envolvendo essa área aqui dessa placa. Então, você tem uma superfície gaussiana que envolve essa carga mais que. Se você utilizasse uma superfície gaussiana que envolvesse todo o capacitor, a carga localizada no interior dessa superfície seria zero. E aí o fluxo seria zero. E essa informação não seria muito útil para o nosso objetivo. Então, o que faremos? Nessa placa positiva, nós vamos utilizar uma superfície gaussiana. Vamos lembrar que o fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada é dado por carga dividido por ε0, em que a carga é a carga localizada no interior da superfície. E aí nós temos alguns resultados interessantes, pessoal. Primeiro, vamos observar essa superfície. Estou considerando que a área dela, apenas para efeito de ilustração, eu coloquei um pouquinho para o lado, mas vamos imaginar que essa área aqui, é exatamente igual à área da placa. Essa área aqui que eu estou localizando para vocês. Então, você tem um vetor elemento de área dA para baixo e o campo elétrico para baixo. Nessa situação. Então, o fluxo do campo elétrico, o que importa para a gente é o fluxo do campo elétrico nessa região. Não existe fluxo do campo elétrico aqui, nesse ponto, e nesse ponto também aqui. Então, o que importa para a gente é nesse espaço aqui. Então, o fluxo do campo elétrico nessa região, porque nós queremos olhar nessa região, não aqui, nessa região, é dado por integral de EdA. Integral de EdA. Campo elétrico e campo elétrico uniforme. Então, sabemos que o fluxo do campo elétrico ao longo dessa superfície gaussiana vai ser dado por carga interna por ε0, fluxo zero, fluxo zero, fluxo zero. O fluxo que importa é aqui, elemento de área dA e o campo para baixo. O campo ele é uniforme, então ele vai sair da integral. E vezes dA, produto escalar, o ângulo entre o vetor dA perpendicular à superfície e o campo elétrico é zero. Nessa situação, pessoal, eu já estou aplicando a lei de Gauss. Então, o campo elétrico é constante, sai para fora da integral de A, dA é igual a A, então é essa área
que é a mesma área dessa placa paralela. Nós estamos pensando nessa área, igual a carga localizada no interior por ε0. Então, a carga é a carga dessa placa, que é a carga do capacitor. Podemos escrever, então, que a carga do capacitor é fornecida por E vezes A vezes ε0, em que há essa área. Temos, então, a carga do capacitor. Podemos escrever essa carga do capacitor em função do campo elétrico, da área e do ε0, essa área da placa. Vamos calcular também a diferença de potencial, pois para calcularmos a capacitância, vamos dividir a carga dividido pela diferença de potencial. Para a diferença de potencial, nós vamos realizar a seguinte situação. Vamos imaginar qual é a diferença de potencial. Vamos pensar qual é a diferença de potencial desse terminal menos até o terminal mais. Então, nós vamos fazer uma integração ao longo dessa trajetória. Essa trajetória, representada em azul, ela inicia nessa placa negativa e termina nessa placa positiva. O que ocorre, pessoal? O potencial nessa placa positiva é maior do que o potencial nessa placa negativa. Percebam então que nós vamos calcular a diferença de potencial considerando que o potencial inicial é o potencial da placa negativa e o potencial final, potencial atribuído à carga à placa positiva. Então, o elemento ds é para cima e você tem o campo elétrico para baixo. Por que faremos isso? Faremos isso por quê? Porque, de acordo com a equação que vimos anteriormente na videoaula sobre potencial elétrico, potencial final menos potencial inicial é igual a menos a integral de E ds. Esse E vezes ds, o ds é essa trajetória que está para cima e o E está para baixo. Então, esse produto escalar, ele será negativo. Por quê? Porque o E e o ds formam um ângulo de 180 graus. Esse ds aponta para cima e o E para baixo. O que ocorre, então, é que nós vamos conseguir, então, excluir esse sinal de menos. Vamos escrever, então, potencial final. Qual é o potencial final? É o potencial positivo. E sabemos que essa diferença de potencial é positiva, porque o potencial do mais menos o potencial do menos é positivo. Então, o potencial final, que é o potencial da placa positiva, menos o potencial da placa negativa é igual a menos integral de E ds. Estou considerando esse caminho de integração. Estou considerando esse caminho da placa negativa até a placa positiva. Então, vamos escrever. E é constante, pode sair fora da integral. Integral de ds. Integral de ds é justamente essa distância d. Então, vamos escrever potencial final menos inicial é a diferença de potencial, V, que é igual a menos já é da própria equação, E vezes ds é a mesma coisa que E, módulo de E vezes módulo de ds, vezes cosseno de 180 graus, que é igual a menos 1. Menos e menos mais. Potencial final menos potencial inicial é igual ao potencial, que é igual a integral de E ds, E vezes D. Sabemos, então, nessa dedução, e essa forma de deduzir a gente vai se repetir para os vários tipos de capacitores, placas paralelas, cilíndricos, esféricos. Nós utilizamos a lei de Gauss para calcular a carga do capacitor e expressar essa carga em função do campo elétrico, dessa área e do ε0. E utilizamos essa equação para calcular a diferença de potencial. Então, nós já sabemos a carga e nós já sabemos a diferença de potencial. Vamos, então, calcular a capacitância. Capacitância é igual a carga dividido pela
diferença de potencial. A carga elétrica nós já sabemos que é fornecida por E vezes A vezes ε0, dividido, diferença de potencial E vezes D. Esse E cancela. Temos então que a capacitância de um capacitor de placas paralelas é fornecida por ε0, em que ε0, já estudávamos isso em aulas anteriores, já na lei de Coulomb, por exemplo, ε0 é igual a 8,85 vezes 10 na menos 12. Nesse assunto da capacitância, a unidade do ε0 vai ser igual a farad por metro. Então, ε0 é igual a 8,85 vezes 10 na menos 12 farad por metro. Então, essa capacitância, que é igual a ε0 A sobre D, evidencia que a capacitância de um capacitor está relacionada com a geometria do capacitor. O que ocorre, então, se você diminuir a distância entre as placas? Se você diminuir a distância entre as placas, a capacitância aumenta. Se você aumentar a distância entre as placas, a capacitância diminui. Então, o que ocorre nessa situação é que nós podemos perceber que esse ε0, nós vamos ver mais adiante, ele depende do que existe entre as placas do capacitor. E nós conseguimos observar que a capacitância não depende da carga nem da diferença de potencial. Então, em uma situação prática, quando você aumenta a diferença de potencial sobre um capacitor, você não altera a capacitância do capacitor. Quando você aumenta a diferença de potencial sobre o capacitor, você aumenta a quantidade de carga armazenada no capacitor. Mas a capacitância do capacitor não será alterada, pois a capacitância do capacitor é fornecida, então, por essa equação. Esse é um resultado bem importante quando nós analisamos o que significa essa equação. Então, experimentalmente, a carga é diretamente proporcional a DDP. Se você sabe qual é a carga e qual é a diferença de potencial, você consegue calcular a capacitância. Mas a capacitância, ela não depende da carga nem da diferença de potencial. Ela depende desses termos, ela depende da geometria do capacitor. Próximo exemplo, capacitor cilíndrico. Em um capacitor temos, como falamos já anteriormente, duas placas, uma placa positiva, uma placa negativa, os dois terminais. Nesse capacitor cilíndrico, nós temos então um capacitor cilíndrico, esse capacitor externo, ele está carregado com carga menos que, e nós temos um cilindro interno com carga mais que. Esse cilindro aqui está aberto aqui em cima e aqui embaixo, apenas para nós analisarmos. Então, o que ocorre, pessoal? Esse cilindro, esse capacitor cilíndrico, você tem carga mais que no interior e você tem carga menos que nessa outra superfície. A altura do capacitor é fornecida por L. Vamos, então, determinar a capacitância de um capacitor. Lembrem que nos slides anteriores nós utilizávamos a lei de Gauss, a conhecida lei de Gauss, do fluxo do campo elétrico, e também utilizávamos a equação que permite, a partir do campo elétrico, calcular a diferença de potencial. Vamos calcular então, mas para isso nós vamos imaginar o seguinte. Nós vamos colocar aqui na figura, gente, uma superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana vai ser uma superfície cilíndrica. E essa superfície gaussiana ela vai ficar entre esse cilindro de carga mais que e o cilindro de carga menos que. Se você desenhasse aqui uma superfície fechada que envolvesse todo o cilindro, isso não seria muito útil para a gente. Por quê? Porque a carga envolvida total seria zero. O que você faz, então? Você vai utilizar uma superfície fechada com o formato cilíndrico e você vai colocar essa superfície, a superfície gaussiana,
entre essas duas placas. Então, nós vamos representar agora a figura. Nós vamos inicialmente enxergar esse cilindro, esse capacitor cilíndrico visto de cima, a partir de uma outra visão. Então, nós temos esse capacitor, esse cilindro interno, cujo raio interno é Azinho, A, e está carregado positivamente, e nós temos o cilindro externo. Existe aqui, você tem duas placas, uma positiva e outra negativa. E você tem um cilindro externo, cujo raio é B. O que nós faremos, conforme eu falei agora há pouco, é colocar aqui uma superfície gaussiana, também cilíndrica, cujo raio é maior que o Azinho e menor que o Bzinho. Vamos fazer o desenho agora, então, dessa superfície. Então, nós vamos enxergar essa superfície. Então, essa superfície gaussiana, também cilíndrica, ela tem um raio Rzinho. E nós vamos, então, utilizar aqui, primeiro vamos pensar aqui nessa superfície verde, representa, então, pessoal, é importante você entender o raciocínio, para depois, na hora de fazer algum exercício, você compreender a utilização da lei de Gauss. Então, o que a gente faz? A gente utiliza, né, essa superfície cilíndrica nesse local, certo? E aí nós vamos, então, utilizar a lei de Gauss aplicada a essa superfície. Sabemos que nessa parte superior, na parte inferior, o fluxo do campo elétrico será zero. O que ocorre aqui, nós temos um elemento dA perpendicular à superfície, e perpendicular à superfície, também saindo, você tem o campo elétrico positivo. Então, você tem um elemento nessa situação, por exemplo, dA, para cá, perpendicular à superfície gaussiana, e o campo elétrico também para fora, formando 90 graus. Dessa forma, dessa maneira, o campo elétrico e esse elemento dA sempre formam um ângulo de 0 graus. Vamos aplicar então a lei de Gauss, a integral de EdA, fluxo do campo elétrico é igual a carga sobre ε0, carga localizada no interior dessa superfície fechada. O campo elétrico ele é constante. O campo elétrico ele é constante ao longo da superfície dessa superfície. Então, ao longo dessa superfície, dessa região, aliás, porque na parte de cima e parte de baixo do cilindro o fluxo é zero, temos então que nessa superfície podemos escrever que o campo é constante, vezes A, mas muito importante você lembrar disso, gente, não é a área dessa região aqui, não é a área dessa circunferência. A área a qual estamos nos referindo é essa área dessa superfície em volta, dessa superfície cilíndrica. Temos então que a carga, podemos expressar que a carga é igual ao campo vezes A, que é a área, vezes ε0. Esse resultado foi o mesmo obtido anteriormente. O que faremos aqui é o seguinte, nós vamos escrever de outra forma. Nós vamos escrever que o campo elétrico é igual a carga dividido por A vezes ε0. Vamos isolar então o campo elétrico. Esse campo elétrico é igual a carga dividido por 2π RL. Para calcularmos essa área dessa figura, essa área que envolve esse cilindro, vamos desconsiderar essa parte de cima e de baixo, justamente pois afirmamos já que o fluxo é zero. Então, a área dessa superfície é dada pelo comprimento, 2π Rzinho, que é a área da gaussiana, vezes L. Temos então que o campo elétrico é fornecido por carga dividido por 2π RL ε0. Então, o campo elétrico ele depende do R. O campo elétrico no interior ele depende do R. E esse R varia de Azinho até Bzinho. Vamos calcular, então, a diferença de potencial. De que forma calcularemos a diferença de potencial? Da mesma forma que faríamos com as placas paralelas.
Então temos aqui uma placa, um terminal negativo, um terminal positivo. Vamos imaginar aqui um potencial menos, aqui um potencial mais, e vamos fazer uma integração ao longo dessa trajetória, desse trajeto de integração. Potencial final é o potencial mais, potencial inicial menos. O campo elétrico nessa situação, considerando essa situação azul, o campo elétrico aponta aqui para baixo, enquanto esse ds aponta para cima. Eles formam um ângulo de 180 graus. Assim como realizávamos nessa questão com as placas paralelas. É o mesmo raciocínio. Vamos calcular, então, utilizando esse mesmo raciocínio, a diferença de potencial do menos até o mais. Então, potencial do mais é maior que o potencial do menos, potencial final menos inicial, ou seja, o potencial mais menos potencial do menos é igual a menos integral de EDS, mais EDS é igual ao módulo de E vezes o módulo ds vezes cosseno de 180, que é igual a menos 1. Aí nós já vamos utilizar aqui o menos 1. Integral. Campo elétrico. Esse campo elétrico é fornecido por essa equação, Q dividido por 2πr L epsilon zero, que varia ao longo de um trajeto dr. Podemos escrever ds ou dr. dr, carga é constante, 2πl epsilon zero é constante. Temos então que o potencial, a diferença de potencial, vai ser fornecida por carga dividido por 2πl epsilon zero, integral de 1 sobre r dr, em que os limites da integração de A até B. Integral de 1 sobre r dr já é conhecido, ln de r. Então, a diferença de potencial é igual a carga dividido por 2πl epsilon zero, ln de B dividido por A. ln de B dividido por A. Percebam que nessa situação, nós já temos o potencial. Nós já temos na diferença de potencial a carga. Então, podemos utilizar agora, para calcularmos a capacitância é igual a carga dividido pela diferença de potencial. Mas na própria equação da diferença de potencial, aparece a carga. Vamos escrever, então, o seguinte resultado. A capacitância é igual a carga dividido pela diferença de potencial. Mas a diferença de potencial, ela está apresentada em termos de carga. Vamos avançar então para o próximo item e calcular assim a capacitância. nessa situação.